Passaria agora a doutora Gabriela Zancanaro. Vamos passar o personagem principal. Claro, dos 8, alguns são coadjuvantes, mas tem um ator principal. Na verdade, lembrando aí um livro conhecido, é A Sociedade do Espetáculo, que nós vemos. E acaba sendo, queiramos ou não é que os juízes, os ministros, que eu prefiro a expressão juiz, mas são chamados de ministros a partir da Constituição de 34, que em 91 eram juízes, mas acaba virando um certo espetáculo. O clima foi um clima ameno, ainda bem, um clima tranquilo. Alguns imaginavam, ou prometiam, até vai ter conflito e tal. Mas em relação ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, 5 crimes são imputados ao ex-presidente. O que a senhora analisaria a forma como o seu defensor, foi lembrado do doutor Celso Bilardo, que é o principal defensor, mas não é o único, do ex-presidente, e a forma como o ex-presidente se comportou. Assim, uma análise. Será que o encaminhamento correto foi esse mesmo? Aquele momento em que ele faz a referência convidando o presidente da sessão ali da audiência, o ministro relator a ser vice da sua chapa, lembrando que o réu não sabe que ele é inelegível, por 8 anos, e quem era presidente do Tribunal Superior Eleitoral no momento da inelegibilidade do ex-presidente da República era justamente o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente. Então, a impressão que dá é como se vivesse uma realidade paralela. Causou, para mim, muita estranheza aquele momento, que foi levado como se fosse um momento de humor. Mas, no geral, as suas observações sobre o depoimento e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu achei bastante interessante. O que eu queria lembrar um pouco, porque eu acho que ficou para todo mundo esse sentimento de estranheza, que o professor Marco Antônio está contando aqui. Eu acho que não foi só para ele essa questão, mas eu queria lembrar um fato que foi razoavelmente parecido e que mostra realmente como as instituições elas devem se comportar com relação aos réus. Eu acho que se a gente observar a nossa Constituição, a gente vai ver que a nossa Constituição, ela é uma Constituição, como o próprio professor disse, é uma Constituição cidadã. E se é uma Constituição cidadã, precisa ter uma interlocução entre a autoridade e o acusado que seja uma interlocução cordial. A pessoa está lá, como o doutor Bruno muito bem lembrou, a pessoa está lá para ter o seu momento diante da corte. Então, eu queria lembrar um pouquinho um momento que a gente teve na Lava Jato, inclusive, que foi algo que já foi trazido aqui pelos meus colegas, que foi o momento em que o juiz que foi atualmente aposentado, Marcelo Bretas, interrogou o ex-presidente Lula. E a gente também teve momentos naquele interrogatório em que foram momentos de bastante descontração. Inclusive, o juiz Marcelo Bretas, à época, ele falou que tinha votado em Lula, que tinha participado de comícios de Lula, que foi a direta já vestido com roupas do PT. Então, portanto, não me surpreende nada o Alexandre de Moraes ter tratado o Jair Bolsonaro com bastante cordialidade. Achei que era isso que se espera, é realmente isso que se espera de um juiz de Suprema Corte, de alguém que está interrogando um réu, uma pessoa que já está numa posição de vulnerabilidade. Com relação à estratégia de defesa, eu acredito que o Bolsonaro ele começou muito bem, no seu interrogatório. Ele, enfim, jogou o foco muito para as políticas que ele desenhou no governo dele, que são, louvou o seu governo, trouxe boas impressões no seu governo, trouxe dados, enfim, mas ele acabou escorregando, a meu ver, e talvez isso não tenha sido algo que a defesa tenha ficado muito contente. Eu acho que em determinado momento, meus colegas também devem se lembrar dessa passagem, foi uma pergunta que o Procurador-Geral da República fez para Bolsonaro, e Bolsonaro admitiu que ele estava efetivamente cogitando o golpe de Estado. Então ele falou, não, a gente pensou no golpe de Estado, mas depois viu-se que não tinha apoio, que não tinha clima, a gente pensou em tomar medidas, não falou no golpe de Estado, mas tomar medidas, que seriam medidas contra a eleição
que tinha sido levada a cabo, né, para mudar o resultado das eleições e continuar no governo, mas depois viu que, enfim, isso não prosperaria, porque a gente tinha parte dos militares, principalmente a aeronáutica e o exército, que não estavam apoiando o Bolsonaro. Isso foi algo que me chamou bastante atenção, né? Porque eu acho que houve aí uma certa confissão implícita do Bolsonaro com relação a esses atos. O Dr. Bruno colocou muito bem que são atos mais que acho que já levaram à execução mesmo de um golpe de Estado. Doutor Bruno, antes só lembrar que no dia 7 de setembro de 2021, aqui na Avenida Paulista, o então presidente Jair Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha. Vamos só lembrar, e disse que não cumpriria as suas decisões. Isso no dia 7 de setembro, à tarde, cerca de 16 horas, aqui na Avenida Paulista. Voltou um pouco atrás, 2 dias depois, com um pequeno texto que teria sido inspirado pelo ex-presidente da República, Michel Temer, mas foi a afirmação que ele fez aqui. Mas, vamos lá, doutor Bruno, como é que as suas considerações sobre a questão do Bolsonaro como réu, a sua autodefesa e depois a ação também do Dr. Celso Pilar e da sua equipe nesse dia? Eu acho que nesse momento de descontração me lembrou bastante uma peça grega. Nas peças gregas a gente sempre tinha um momento de tensão que ele vai culminar na catarse e, se for um drama, é no momento da tragédia, da queda, da lágrima, e se for uma farsa, vai ser no humor. E ali era exatamente o que a gente vê, era um momento de tensão que culminou em uma grande gargalhada, em algo que a gente não esperava, mas com um gesto simbólico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ao chamar o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice, ele estava dando uma mensagem: eu estarei nas urnas em 2026. De alguma forma... De que forma, se ele é inelegível? De alguma forma, eu estarei lá. Essa forma não importa tanto nesse momento para o seu eleitorado. O que importa é que o eleitorado dele continue imaginando que ele estará lá. Embora a gente saiba que juridicamente é cada vez mais improvável. No entanto, a gente sabe que também existem, né? A gente fala muito da anistia, do projeto de anistia, mas eu mesmo escrevi um artigo sobre isso, de que não existe um projeto de anistia. São 8 projetos de lei apensados, com ideias das mais diversas. Existe ali anistia à multa que foi aplicada ao PL, por litigância de má-fé. Existe anistias para frente e para trás, anistias que pegam a alta cúpula. Um único projeto é que está falando do pessoal lá do 8 de janeiro. A maioria está falando da alta cúpula, mas existem projetos que também querem anistiar eventuais ilícitos eleitorais, o que permitiria que Bolsonaro estivesse eximido de uma pena da Justiça Eleitoral, de uma sanção da Justiça Eleitoral. Então ele dá esse recado de que eu estarei lá, eu estarei concorrendo. Então acho que esse é um momento bastante importante e simbólico, porque o ex-presidente começa o interrogatório dele fazendo um grande arrazoado político do seu governo. Ele dá dados, ele fala de rodovias que ele entregou, ele fala de obras que ele fez, ele fala que fez a transposição do Rio São Francisco, que essa eu acho que é uma obra que todo presidente da República deve ter um dever oculto aí de dizer que fez, que todos acabam dizendo que participaram disso. E, claro, uma obra monumental de muito tempo, né? Então, que já é pensada, inclusive, muito antes da nossa nova República. Então, ele está ali fazendo algumas sinalizações. E isso acaba sendo um pouco ambíguo, porque quando ele vai para a parte jurídica, ele tem que sacrificar a parte política. E aí, quando ele chama os apoiadores dele de amalucados, quando ele pede desculpa, quando ele diz que foi arrobo retórico o que ele estava fazendo. Então, a gente sempre vê ali aquela dicotomia entre a minha defesa jurídica me atrapalha muito politicamente, porque politicamente eu preciso demonstrar força, eu preciso demonstrar contrariedade, eu preciso demonstrar deslegitimidade àquela pessoa que vai me julgar.
Mas juridicamente tudo isso me coloca praticamente dentro da cadeia. Então é essa ambiguidade que eu vi ali e que deixa os advogados numa situação muito complicada, né? Deixa os advogados ali numa situação muito difícil, mas que habilmente vão pegando esses pedaços de informação e trazendo elementos importantes para a defesa. Eu acho que o ponto essencial da defesa do Bolsonaro, que aí é realmente muito bem feita pelo professor Paulo Amador Bueno e pelo professor Vilardi, é quando eles vão pegar aquele ponto específico, que é uma carta na manga que parece que eles têm, que saiu hoje na Veja, um ponto específico na arguição de Mauro Cid. Dizendo, você usou uma conta de Instagram em nome de Gabriela, algum número lá que não me lembro, para falar com alguém, e o Mauro Cid diz, não. E, segundo a reportagem da revista Veja, existia sim essa conta, e essa conta foi usada para falar com pessoas da interlocução do ex-presidente da República. É claro, precisa entender agora, foi mesmo Mauro Cid, existe cadeia de custódia dessas mensagens, isso foi periciado, a gente consegue realmente comprovar que isso foi do Mauro Cid e depois pensar, se tudo isso for comprovado, quais serão as consequências. Isso anula a delação do Mauro Cid e anula em que sentido? Ele perde os benefícios, e sim, ele pode perder os benefícios da colaboração, mas e a prova que ele já produziu? Essa prova perde o efeito e isso precisa ser analisado também. A princípio, uma resposta jurídica direta, a princípio não. A princípio, ele pode perder os benefícios, mas o valor probatório do que ele traz, ele só vai terminar se dentro do processo entender que ele realmente mentiu e que aquilo não faz sentido. Mas dentro desse processo que é muito grande, desculpa, já passo a palavra, eu também tenho uma convicção aqui, analisando tudo, de que a delação do Mauro Cid, os depoimentos dele são fungíveis. Porque o que a Polícia Federal já havia encontrado de informação, independentemente do Mauro Cid, era muito mais robusto do que o que ele próprio falava. É importante lembrar que ele quase perde a colaboração dele, porque a Polícia Federal já sabia mais do que ele estava contando. Ele estava contando, a Polícia Federal estava ouvindo e estava falando, olha, eu sei que você não está falando a verdade. Eu sei que você não está falando a verdade porque eu tenho mensagens suas trocadas com fulano de tal e fulano de tal, que você estava realmente fazendo isso. Por isso que essa é uma carta muito importante, mas que talvez não seja decisiva. Doutora Cássio,